Marinha e Polícia Ambiental já começaram a lacrar tablados aqui na região. Se tirar isso aqui da gente, vai tirar tudo. Polêmica: projeto de lei prevê mudanças na legislação de trânsito no Brasil. Polícia apreende quase 1 tonelada de drogas em Uberlândia. 6 pessoas foram presas. Pode ser tráfico internacional, como pode ter sido vindo ali da divisa do país. Essas e outras notícias você confere agora no Band Cidade. Olá, uma ótima noite para você. Obrigada pela sua companhia. Um casal foi preso em Uberlândia suspeito de torturar uma criança de apenas 3 anos de idade. Segundo a polícia, o padrasto estaria agredindo o menino. A mãe sabia das torturas, mas não fez nada para proteger a criança. As marcas ficaram no corpo do menino de apenas 3 anos de idade. Segundo a denúncia recebida pela Polícia Militar, as torturas aconteciam há vários dias. Nós identificamos lá diversas lesões provocadas por materiais pontiagudos, cinto, sapato e diversos outros materiais. O que tinha na frente era utilizado contra essa criança. O padrasto, Gleidson Mendes Silva, de 24 anos, que praticava as agressões, tem várias passagens pela polícia. A mãe, Priscila Lemes da Trindade Rodrigues, de 28 anos, presenciava as agressões. Ele tem inúmeras passagens por diversos crimes, né? Dentre eles aí roubo, tráfico de drogas e etc. E a mãe da criança, até o momento nós não conseguimos verificar a ficha criminal dela. A polícia apreendeu no local uma réplica de arma de fogo. A criança deve ficar com a avó materna, que vai assumir a guarda temporária do menino. Os 2 foram presos, foram autuados na manhã de hoje pelo crime de tortura e maus tratos. Na casa ainda foi localizada uma réplica de arma de fogo e no decorrer da ocorrência o Conselho Tutelar foi acionado, se fez presente e a criança foi encaminhada aos cuidados da tia e hoje pela manhã a avó materna que viria do estado de Goiás assumiria a guarda temporária dessa criança. Uma carga de vinhos roubada foi recuperada pela polícia em Uberaba. As bebidas estão avaliadas em quase R$500 mil. A carga extraviada e roubada foi encontrada em um estabelecimento comercial no bairro Boa Vista. Os policiais chegaram até os produtos durante investigações. Ao chegarmos no local, deparamos, escondido nos fundos do mercado, essa grande quantidade de vinho estava oculto num quartinho e debaixo de uma lona. Esse vinho não foi apresentado nota. Ainda nas investigações descobrimos que essa carga pertence a uma empresa de Goiânia, Goiás, e estava sendo levada para São Paulo e o motorista desviou essa carga, registrando em seguida um BO de roubo com dados falsos na cidade de Olímpia, São Paulo. Foram apreendidas 7.500 garrafas e a carga é avaliada em R$483 mil. O guincheiro que foi rebocar esse caminhão também furtou algumas garrafas. Nós identificamos esse guincheiro, conduzimos para a delegacia e recuperamos na casa dele mais algumas garrafas furtadas. Localizamos outra mercearia que havia comprado já parte da carga do autor inicial. Também recuperamos mais 100 garrafas e conduzimos o dono dessa mercadoria para a delegacia. Durante a operação, 2 pessoas foram presas até agora pela Polícia Civil. Elas serão indiciadas por associação criminosa, estelionato, receptação e lavagem de dinheiro. O proprietário do mercado onde a carga foi encontrada está foragido e continua sendo procurado pela polícia. Mais de 1 tonelada de drogas foi apreendida hoje de manhã pela Polícia Militar em Uberlândia. Cerca de 30 militares participaram da operação que culminou na prisão de 7 autores que estavam conduzindo a droga. Os entorpecentes estavam nesta caminhonete, com placas de São Luís do Maranhão, mas os envolvidos estavam em 5 veículos. Um deles com placa de Uberlândia, outro de Ituiutaba e essas 2 picapes, uma de Belo Horizonte e outra de Uberaba. Através do nosso serviço de inteligência foi montada uma operação de uma droga que estaria vindo do Mato Grosso do Sul. E no setor de chacras, ali na saída do Prata, nós conseguimos lograr êxito na interceptação dos veículos e prisão dos autores e apreensão de mais de 1 tonelada de maconha.
Essa foi a maior apreensão de drogas deste ano, cerca de 1.300 quilos de maconha. São 1.261 tabletes. E o que chama atenção é que eles são diferenciados entre cores, tamanhos, formatos e pesos. A polícia ainda não sabe o motivo, mas acredita-se que os envolvidos tenham alguma forma diferente de organização para distribuir essa droga. Pode ser tráfico internacional, como pode ter sido vindo ali da divisa do país. Então nós não podemos afirmar nesse momento o local exato de onde veio. Durante a abordagem, não houve reação dos envolvidos. Nós conduziremos todos à Polícia Federal para desfecho da ocorrência. E tem mais informações no nosso Giro de Notícias. Mais de 500 pedras de crack, dinheiro, aparelhos celulares e munições foram apreendidos com Claudemiro Santos, de 42 anos, e Doriedson Ferreira, de 49. Os policiais chegaram até os dois após denúncias anônimas. Um dos suspeitos foi encontrado em cima de um pé de manga. Um grave acidente foi registrado na Avenida Filomena Cartafina. Após a batida, o motorista do carro atingido, Marco Antônio Carvalho Diniz, de 31 anos, morreu preso às ferragens. Bombeiros e equipes do SAMU foram ao local e constataram o óbito. E na área rural de Uberaba, um jovem foi morto com mais de 15 facadas. Cláudio Douglas dos Santos, de 24 anos, foi atingido nas costas, braços, tórax e barriga. Ele foi morto durante uma briga no bairro rural de Ponte Alta. A vítima participava de uma festa da igreja na praça, quando houve a briga com outros dois suspeitos. A polícia identificou os homens que estão sendo procurados. Proprietários de tablados que ficam às margens do rio Araguari estão indignados. É que a Marinha e a Polícia Ambiental começaram a lacrar os flutuantes irregulares. Eles fizeram uma manifestação hoje. Depois de 3 dias no tablado que fica no rio Araguari, olha o barbado que a Cleusa pescou. A aposentada que luta contra a depressão encontrou na pescaria uma terapia e se emociona só de imaginar em ficar sem pescar. Se tirar isso aqui da gente, vai tirar tudo. A gente tem que ter isso aqui, ó, pra gente divertir, refrescar a cabeça com o canto dos pássaros, da água batendo, da cachoeira caindo. Tudo aqui, isso aqui é maravilhoso, não tira isso da gente, não. A Jennifer pesca desde criança. A atividade é passada de geração em geração na família dela. Investiu R$5.000 em um tablado que agora pode perder. Faz parte da tradição da família, estamos na 3ª geração de pescadores. Então a pesca, para mim e para minha família, tem sido assim, tem tirado, pelo menos eu, da depressão. Perdi um filho recentemente. Então, assim, eu encontrei na pescaria uma forma de, assim, tá buscando vida, né? Os donos dos tablados no rio Araguari fizeram uma manifestação após a decisão da Justiça Federal, que acatou a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal. No documento, o procurador da República, Leonardo Macedo, pede para que os órgãos competentes realizem fiscalizações e repressões às condutas irregulares. A alegação é que os tablados construídos para pesca e lazer ameaçam as áreas de preservação permanente. Está sendo prejudicada a loja de pescas, as pessoas de idade, os senhores de 70 anos que fazem a sua pescada. Só no Triângulo Mineiro são em média 1.850 tablados. Nessa semana, representantes da Marinha e da Polícia Ambiental começaram os trabalhos de interdição. Eles chegam, lacram o tablado e notificam os donos para que num prazo de 48 horas retirem os flutuantes. Em caso de descumprimento, a multa é de R$5.000, além do valor do reboque. Como a gente está aqui muito tempo no rio Araguari aqui, muitas pessoas já gastou um dinheirinho já para fazer o tablado. Então é o seguinte, é questão de gaiola, as gaiolas, tá poluindo o rio, estão falando que nossos tablados estão poluindo o rio também, que eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se está atrapalhando a locomoção, o pessoal andar, vamos chegar os tablados lá também. Se tiver tambor de ferro, a gente troca o tambor de plástico também. A primeira morte causada pela influenza A em Uberlândia foi confirmada hoje pela Secretaria de Saúde do Estado. A repórter Luciele Melo tem mais informações. Boa noite para você, Luciele. Boa noite, Maria Clara. Boa noite para todo mundo. Essa vítima foi uma senhora de 61 anos. Segundo a causa da morte, na verdade, foi a
síndrome respiratória aguda grave, que é a principal complicação da H1N1. Segundo a Secretaria de Saúde de Minas Gerais, essa vítima estava internada na rede pública e fazia parte, claro, desse grupo de risco prioritário para receber a vacinação, que é gratuita. De acordo com o relatório da Superintendência Regional de Saúde de Minas Gerais, Uberlândia já tem 32 casos e uma morte que estão sendo investigados se tem ou não ligação com a causa dessa síndrome, causada pela H1N1. Em Minas, até o momento, são 1.354 casos que foram sobre síndrome respiratória aguda grave. Desse total, 75 foram confirmados, outros 166 foram causados por outros vírus respiratórios. E no Triângulo Mineiro já haviam sido registradas e confirmadas 2 mortes na cidade de Fronteira. Maria Clara. Célio, muito obrigado pelas informações. Você vai ver que no próximo bloco o projeto que prevê mudanças na legislação de trânsito gera polêmica. Não perca tempo na concorrência, vem pro Gigante dos Pisos. Caixa d'água 1.000 litros em polietileno a partir de R$ 259. Piso extra em HD 61 por 61 a partir de R$ 14,99. Gigante dos Pisos, Floriano Peixoto com Moarama. EH Segmed, 10 anos de confiabilidade, agilidade e ética. Especializada em segurança e medicina do trabalho. Realize exames ocupacionais em Uberaba e região. Informe-se e venha você também para a EH Segmed. Soluções que garantem limpeza e bem-estar só a Clean Shop tem. Além dos produtos de higienização, você conta com tapetes personalizados de altíssima qualidade para empresa ou decoração, na medida da sua porta e do seu bolso. Conheça também a linha profissional de equipamentos para limpeza fabricada no Brasil. Clean Shop Higiene Profissional. Conheça a nossa loja online. Pecuarista, se você precisa de um tronco eficiente para contenção e pesagem dos seus animais, então você precisa de troncos Triângulo. Tronco americano, produzido com madeira de lei, com opcional de barras de pesagem para o manejo eficiente em contenção e pesagem de gado no campo. Projetamos, executamos e instalamos. Todo o processo de construção é realizado na fábrica na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. Todas as peças são produzidas na própria fábrica, inclusive as ferragens. Troncos Triângulo, feito com madeira nobre, material de primeira qualidade para a sua tranquilidade no campo. Entre no site, conheça toda a nossa linha de produtos e faça sua compra via e-commerce. Troncos Triângulo, o melhor equipamento para você, pecuarista. O Gigante dos Pisos é o maior distribuidor de Uberlândia e região. Olha só, e tem esse porcelanato retificado 83 por 83 a partir de R$ 32,90. Ainda tem régua retificada 19 por 90 a partir de R$ 38,90. Gigante dos Pisos. Agronegócio. Estamos de volta e hoje, segunda-feira, é dia das cotações do agronegócio. O milho seco está sendo vendido a R$ 28,00 a saca de 60 quilos em Uberlândia. Já a saca da soja está custando R$ 69,00 aqui na região. O café arábica tipo 6 está cotado em R$ 420,00 em Araguari. A arroba do boi gordo está saindo a R$ 142,00 no Triângulo Mineiro. E o litro de leite de 85 centavos a R$ 1,70. Agora uma notícia importante para os motoristas de Uberlândia. O viaduto que fica na Avenida João Naves de Ávila será parcialmente interditado para que seja feita uma reforma. A mobilização da empresa que fará a obra já começou, mas a interdição parcial do viaduto será a partir de terça-feira. A gente quer tranquilizar que nós não vamos interditar o tabuleiro do viaduto. O trânsito não vai ser desviado, o pessoal pode ficar tranquilo. Vamos equacionar o serviço de forma segura, evidentemente, com o trânsito circulando. Vamos ter momentos que uma faixa vai ter uma parcela dela interditada. São 3 faixas, mas uma delas vai ter uma parcela interditada em momentos do serviço.
mas de forma que tudo corra seguro e com o trânsito fluindo no viaduto. O viaduto Pastor José Braga da Silva foi inaugurado em 2012. Por dia, passam em média por aqui cerca de 60 mil veículos. A obra foi uma recomendação do Ministério Público. Nós vamos, na verdade, fazer uma instalação de outro dispositivo desse, que é essa estrutura tubular que a gente vê aqui no viaduto, aumentando de 65 para 97 a altura. Isso foi através de um pedido do Ministério Público junto à Prefeitura. E aí a Prefeitura resolveu realmente então fazer essa modificação, lembrando que nós estamos falando aqui de um guarda-rodas, né? É um viaduto hoje autorizado para tráfego de veículos, o pedestre já está todo aqui embaixo sinalizado. A previsão é de que os trabalhos para aumentar o guarda-roda durem 60 dias. Nós vamos recuperar também o que está aqui, lixar esse material que está aqui, pintar ele também, não é só instalar outro. Foi R$319 mil e no contrato estima-se 60 dias para poder fazer todo o serviço. E um projeto que visa alterar a legislação de trânsito no Brasil tem causado polêmica, já que a punição para algumas infrações deve ser mais branda. Desde que o John nasceu, os cuidados para andar com ele de carro são os mesmos, sempre na cadeirinha adequada para a idade. Como ele está com 9 meses, o ideal é que seja transportado de costas neste equipamento. A mãe faz questão de cuidar da segurança do filho. Desde a maternidade ele já saiu, já com a cadeirinha, eu sempre me preocupei muito com isso. Às vezes alguma pessoa vem falar, não, mas é perto, não tem problema, mas eu sempre me preocupei com isso. Ela sabe da importância do uso do equipamento correto para garantir a segurança da criança no caso de acidentes. De acordo com uma proposta de lei enviada pelo presidente ao Congresso, as cadeirinhas não vão deixar de ser obrigatórias, mas no caso de descumprimento, o motorista será punido apenas com a advertência por escrito e pontuação na carteira, sem pagar multa. Tirando a obrigatoriedade, ele está possibilitando que mais pessoas possam não utilizar a cadeirinha, que é um risco para a vida da criança. Então eu acho assim que é uma falta de responsabilidade. Esta é apenas uma das mudanças apresentadas na proposta de lei, que também prevê a renovação da carteira a cada 10 anos e não a cada 5, como acontece atualmente. No caso dos idosos com mais de 65 anos, o prazo para renovação poderá ser ampliado de 3 para 5 anos. Outra mudança é em relação aos testes toxicológicos, que para o delegado do setor de habilitação do Detran em Uberlândia deveria ser melhor avaliada. Esse eu entendo que seria um retrocesso legislativo, porque o motorista profissional, ele vive da direção. É diferente de nós, que usamos o veículo para ir e voltar ao trabalho. O veículo é o ganha-pão dele, é a profissão dele. Ele tem que estar, ele deve estar, tem que estar em 100% de condição de operar a máquina. O projeto de lei ainda precisa ser aprovado por deputados e senadores para entrar em vigor. Mas uma das mudanças apresentadas que pode gerar polêmica entre os motoristas é sobre a pontuação na carteira de habilitação. Hoje o limite é de 20 pontos, mas ele pode passar para 40. Parece incoerente e deixa a sensação de suavizar a lei, mas pode desafogar a lista de processos administrativos por pontuação, já que eles são demorados. Se o número de pessoas que atinge a pontuação limite for menor, as punições podem ser mais eficientes. Uberlândia tem hoje quase 13 mil processos em tramitação desde junho de 2015. Nas ruas, as mudanças dividem opiniões. Eu acho bom, né? Pelo menos ajuda, né? Já tem poucos pontos de carteira, né? Você pode perder rápido. Olha, eu particularmente não concordo. Eu acredito que tem que ter uma penalidade, porque senão vai acabar ficando banal. Animais de grande porte, como cavalos e vacas, andam livremente pelas ruas de Unai. Um risco para a população que já presenciou acidentes. Agora, os proprietários desses animais poderão ser multados. É difícil reconhecer, mas o veículo que aparece na imagem é uma ambulância. O motivo dela estar assim é um acidente provocado por uma vaca que apareceu no meio da pista na rodovia MG 188. O veículo seguia no sentido Paracatu a Unai. A batida foi na última semana do ano passado. Os animais soltos são uma das principais causas de acidentes que ocorrem no Brasil.
Em Unai é fácil se deparar com alguns deles. Aqui em Unai nem é preciso andar muito para encontrar animais soltos pelas ruas. Nós estamos no bairro Nossa Senhora Aparecida. Ali atrás, 2 cavalos que vieram nesse terreno que tem uma certa vegetação em busca de alimento. Antes de chegarem aqui, eles estavam em um outro terreno, desta vez de esquina. O mato verde aqui parece um bom atrativo. Pouco tempo depois, eles saem do local e seguem por uma avenida. Os veículos precisam reduzir a velocidade e os motoristas tentam tomar cuidado para não atropelar os animais. E se o mato não é suficiente, eles procuram outras formas de se alimentarem e reviram até os lixos das casas. Mas uma forte ação feita em parceria com a Prefeitura e com a Polícia de Meio Ambiente, que atua na cidade e região, pretende dar um basta em situações como esta. Os donos dos animais estão sendo advertidos para que não os deixem soltos. A ação também tem apreendido os cavalos e bovinos encontrados nas vias públicas. Está nos causando muito transtorno. Nós plantamos, fizemos mudas novas, fizemos coqueiros, os animais estão comendo isso. Além de sujar a cidade, não pode ficar solto, é risco de acidente, eles permanecem soltos, as pessoas não estão cuidando bem. Nós temos um convênio com a Polícia Militar Ambiental, que todos esses animais, quem não tirar da cidade, quem não guardar e não cuidar do seu animal, ele vai ser preso. Esse animal vai ser recolhido, vai lá para a penitenciária. E o proprietário desse animal tem a responsabilidade sobre ele. De acordo com a PM, após serem apreendidos, os animais serão levados para um terreno da penitenciária. Se quiser ter o animal de volta, o dono terá que pagar a multa aplicada pela Prefeitura e arcar com os outros custos para o Estado, como os gastos de transporte e ração do animal, por exemplo. Se dentro de 15 dias o proprietário não recolher o animal ou não for lá procurar, esse animal é doado para uma instituição sem fins lucrativos, e é o que nós estamos fazendo. No que se refere a acidentes, ele pode ser processado civilmente também e ter que arcar com os custos daquela pessoa que sofreu algum dano, seja em seu veículo, às vezes dano físico e danos hospitalares, em decorrência desse animal que surgiu repentinamente na via e causou um acidente. Depois do intervalo, tem as notícias do esporte com Ronei Bentes. Nós voltamos já já. Como seriam as férias de julho perfeitas para você e sua família? Recarregando as energias, vivendo muitas aventuras, experimentando sabores incríveis ou brincando sem ter hora para acabar. No Grande Hotel Termas de Araxá, as férias de julho são do seu jeito. Um verdadeiro castelo, com muito relaxamento, natureza, diversão e piscinas quentinhas. Em julho, pague 4 diárias, fique 5 e hospede-se com 2 crianças como cortesia. Acesse tauá.com.br e reserve agora. Férias Grande Hotel Termas de Araxá, uma história em cada sorriso. A BRM tem tudo que outras autocenters têm: pneus, serviços, mecânica. Nosso diferencial é que aqui você é atendido pelo próprio dono. Venha para a BRM conhecer nosso atendimento. Pequenos momentos são determinantes em nossa vida e ouvir perfeitamente faz toda a diferença. E na Telex Uberaba é muito mais que um aparelho auditivo. É aproveitar cada instante com muito prazer, viver cada segundo com mais qualidade de vida. A Telex possui o primeiro aparelho auditivo do mundo conectado à internet, com atendimento domiciliar e os melhores aparelhos auditivos para você aproveitar o melhor da vida. Telex Centro Auditivo, sede Uberaba. Sua audição é nossa especialidade. A capina química foi proibida. O cuidado de limpar sua calçada é sua responsabilidade. E juntos podemos deixar nossa cidade mais limpa, não é mesmo, pessoal? É isso aí, garoto. Gostei de ver. O lugar certo do lixo é na lixeira suspensa. Responsabilidade compartilhada. A Prefeitura e a Codal fazem a parte delas. E você faz a sua para mantermos nossa cidade cada vez mais limpa. A família Bernardão não para de crescer e entrega a Serra do Salitre a sua 8ª loja. Grupo Bernardão, 44 anos. Você conhece, você confia. Homenagem SN Comunicação, Vertical Filmes e Band Triângulo. O Poder da Ação com Paulo Vieira. Dia 25 de junho no Center Convention. Curso de 9 horas que irá transformar a sua vida. Faça sua inscrição e realize seus objetivos. Ponto de vendas Febracis Uberlândia. Ligue 3082 2022.
Não troque os pés pelas mãos. Realize o seu sonho da casa própria no Feirão Chave na Mão C&A Construtora. São 2 lançamentos nos bairros Jardim Célia e Segismundo Pereira, além de vários outros empreendimentos nos 4 cantos da cidade. Todos com entrada parcelada sem juros, subsídio do governo e documentação grátis. De 3 a 16 de junho. Venha realizar o seu sonho com a C&A Construtora. De construir sonhos, a gente entende. O prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão, pediu hoje a retirada do projeto de lei que autoriza o reajuste de 3,5% no salário dos servidores municipais. O projeto havia sido enviado para a Câmara no último dia 27, mas os servidores protestaram contra o reajuste proposto. No texto enviado para a Câmara, Odelmo diz que, diante do descontentamento das lideranças sindicais, quer a retirada da tramitação do projeto solicitado. E agora vamos falar de esporte. O Patrocinense garantiu vaga na segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Mas a URT se despediu ontem. Ronei Bentes está aqui com a gente. Boa noite, Ronei. Conta pra gente como foi essa rodada. Boa noite, Maria Clara. Boa noite a todos. Pois é, infelizmente a URT conseguiu a primeira vitória nessa última rodada da fase de classificação, mas acabou sendo eliminada da competição. A URT venceu o Ituano ontem por 1-0 e mesmo assim está fora. Foi a única vitória que o time conseguiu neste campeonato. Em compensação, o Patrocinense, mesmo jogando fora de casa, conseguiu uma brilhante vitória de virada sobre o Operário lá no Mato Grosso do Sul, 2-1. E com esse resultado o time se classificou em primeiro lugar no seu grupo para a próxima fase dessa Série D do Campeonato Brasileiro e vai enfrentar o time da Bahia. O Juazeirense será o adversário do Patrocinense na próxima fase do campeonato e como o Patrocinense fez melhor campanha do que o adversário, vai jogar fora de casa na primeira partida e depois decide em casa a sua classificação para a próxima fase. Ou seja, uma brilhante campanha até agora da equipe de patrocínio que participa pela primeira vez de uma competição nacional. Tá certo, Ronei. Falando da Série A, não foi nada boa essa rodada para os mineiros novamente, né? Os mineiros perderam, né? Aliás, não venceram na rodada deste final de semana. O Atlético perdeu para o Santos 3-1, caiu para terceiro lugar na classificação do campeonato. E o Cruzeiro, mesmo jogando em casa, acabou tropeçando mais uma vez e só empatando com o São Paulo 0-0. Cruzeiro e Corinthians fizeram um primeiro tempo morno. Os donos da casa tinham dificuldade para chegar na área corintiana e apostavam nos chutes de fora. Apesar de chegar pouco ao ataque, o Corinthians quase abriu o placar com Gustavo. Fábio fez grande defesa. No segundo tempo, o Cruzeiro foi para cima em busca do primeiro gol. Na blitz cruzeirense, Walter começou a mostrar porque seria o melhor em campo. A resposta do Corinthians veio na bola parada. Danilo Avelar cabeceou e foi a vez de Fábio brilhar. No fim da partida, o Corinthians quase saiu com a vitória, mas a finalização de Gustavo foi para fora. Mesmo com uma série de desfalques, o Corinthians segurou o Cruzeiro no Mineirão. A Raposa chegou a 8 jogos sem vencer. Como a gente viu, o empate de 0-0 do Cruzeiro foi contra o Corinthians. E agora à tarde a CBF sorteou os confrontos da próxima fase da Copa do Brasil. E olha só, deu Cruzeiro e Atlético. Quem diria, hein? Cruzeiro e Atlético vão decidir aí uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O primeiro jogo deve ser no Mineirão e o Atlético deve mandar o jogo no Estádio Independência. Os jogos serão nos dias 10 e 17. E os outros confrontos, Palmeiras e Internacional, Bahia e Grêmio, Atlético Paranaense e Flamengo. Portanto, são os jogos das quartas de final da Copa do Brasil. Só jogão a partir de agora nessa competição. E quem passar nessa fase tem um prêmio de mais de 6 milhões de reais, viu, Maria Clara? Certo. Ronei, um jogo muito falado esse fim de semana foi da seleção feminina, né, que fez bonito em cima da Jamaica. A seleção vinha pressionada aí depois de 9 jogos na fase, sem vitória na fase de preparação, conseguiu vencer 3-0, 3 gols da Cristiane, né? E agora na quinta-feira tem um jogo mais difícil contra a Austrália, jogo à 1 da tarde, com transmissão da Band. E detalhe, hein, 2 jogadoras dessa seleção são aqui da região. A zagueira Daiane, que é de Uberlândia, joga no Paris Saint-Germain, e a lateral direita Poliana, que joga no São José e é de Ituiutaba. Legal demais. Obrigada, Ronei. Boa noite para você. Uma ótima noite para você que nos acompanha e até amanhã.